A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje nós estamos no nosso terceiro áudio, depende de você, aonde nós estamos ministrando e dando uma boa explicação para que você entenda que tudo depende de você. Deus pode te abençoar. Na verdade, você já é abençoado. A partir do momento que você vem para Cristo, você já é abençoado, né? Talvez você não saiba, mas você já é abençoado. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, vamos lá? Antigo Testamento ou Velho Testamento, 2 Crônicas, no seu capítulo 7, vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 14 a 16, diz assim, olha só. Do verso 14 a 16, ó. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estará fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus está dando uma promessa que Ele é com você. Imagina que você, de repente, percebe que tudo vai mal, tudo está dando errado, e aí você acha que é culpa do marido ou culpa da esposa, ou você acha que é culpa da vida, culpa de um monte de coisa, você culpa todo mundo. Aí de repente Deus pega e fala assim para você, eu vou te mostrar quem é o culpado, quer saber? Aí você fala, sim Deus, eu quero saber quem que é o culpado. Aí Deus fala assim, então vai para tua casa, aí você entra na tua casa. Agora procure um banheiro, aí você entra no banheiro. Fecha a porta, fecha. Dá uma olhadinha no espelho, aí você olha. Aí Deus pega e fala, aí está o real culpado. Você talvez não vai entender nada. Mas é a explicação que eu trouxe, né, sobre Isaías 59, 1, 2, e onde eu falei sobre 2 Crônicas 7, 14 a 16. E expliquei sobre se humilhar. Foi o estudo que eu trouxe ontem, né, meus irmãos? Ontem foi o segundo estudo e eu entrei um pouco sobre a parte de se humilhar. Aí eu peguei e falei um pouco sobre o que é se humilhar. Se humilhar é se sujeitar a alguém. No nosso caso, a Deus. Aonde nós lemos Tiago 4:10 e 1 Pedro 5:6, né? Deus quer que em primeiro lugar se sujeitemos a Ele, como tendo Ele como nosso Senhor. Então Deus quer que a gente se sujeite a Ele, meus irmãos, porque tem muita gente se sujeitando a outros. Tem gente que se prostra para qualquer tipo de coisa, menos para Deus. Então aqui a gente já descobre que se humilhar é isso, né? Se sujeitar a Deus. Assim deixamos de servir o nosso Senhor para servir a outro, quando estamos, sabe, com o nosso ego inflamado, quando estamos com desejo de adorar, não a Deus, mas aquele que facilita as coisas que eu quero. Dá uma olhadinha comigo em Mateus 6:24, olha só. Vamos lá, Mateus capítulo 6 e o verso 24. Ele deixa claro o seguinte, ó, todo aquele pois que escuta, estou no 7. Mateus 6:24 diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e o outro se dedicará. Deixa eu ler de novo aqui que eu me perdi, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Quer dizer que você não pode servir a dois senhores, você tem que servir um só Senhor. É somente um que você tem que fazer menção, somente um que você tem que estar com ele. Então, isso é se humilhar. Quando a gente se humilha a Deus ou quando a gente se humilha ao pecado, meus irmãos. Tá entendendo? Aí que mora o QI da questão, sabe? A grande coisa da palavra é essa, né? A gente não ser escravo do pecado, né? Se apresentar a Jesus, mas não ao pecado, porque quando a gente se apresenta ao pecado, a gente acaba virando escravo dele. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez sabem muito bem como se livrar de um erro, mas ele prefere não se livrar. Então o que acontece? Ele continua servindo a dois senhores. É lógico que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então se ele está servindo o pecado, Deus ele não está. Porque aí Deus se afasta. Chegamos na conclusão de Isaías.
aonde a gente leu sobre Isaías 59, 1 e 2. A mão dele não está encolhida, nem o ouvido dele é fechado. Mas não tem como ele fazer alguma coisa porque a gente está fedendo o pecado. Então temos que se purificar, temos que fazer com que honremos a ele. Amém? Então, assim é a questão da gente ter uma atitude e ter uma decisão. Tome uma decisão hoje e saia do erro, do pecado. Tome uma decisão agora. A primeira coisa é se sujeitar a Deus. Saia do erro, saia do pecado. Só assim você alcançará a vitória. Quer conquistar a vitória no seu casamento? Quer conquistar a vitória na sua família? Se sujeite a Deus. Porque se você pede para Deus dar conta, mas aí você vê que Deus está demorando, você toma da mão dele. Então você não está se sujeitando a ele. Está entendendo? Então qual é o segundo passo? Ele disse que aqueles que se humilhar e orar. O segundo passo é orar. Ele fala bem em orar, por quê? Porque orar, na verdade, é o mistério de tudo. Orar é falar com Deus. Orar é se comunicar com Ele. Mas por que Ele pede pra gente orar? É a mesma coisa que eu chegasse em você e falasse assim, ó, fala comigo. Ei, psiu, fala comigo. Sabe quando você que tem marido, ou você que tem mulher, ou tem namorada, não sei, você chega em casa e a pessoa, o cônjuge que você está casado, não fala com você? Aí você fala, o que aconteceu? Você tá brava comigo? Você não quer falar comigo? Assim é Deus falando com a gente. Ei, psiu, clama a mim, fala comigo, ora. Ei, você está com problema? Fala comigo, eu vou resolver seu problema. Então o primeiro passo é se humilhar, mas o segundo é falar com ele. Você sabe muito bem falar com o pastor, com o diácono, com o presbítero, com o apóstolo, mas não sabe falar com ele. Você gosta de escrever todos os problemas numa folha, mas não fala para ele. Então o segundo passo é orar. E a oração precisa de um preparo. Como assim, pastor? Nunca vi isso. Eu vou explicar. Dá para fazer uma oração com as mãos sujas? Dá para chegar em Deus fedendo de pecado? Sabendo que a nossa oração não vai ser respondida porque a gente já está fedendo o pecado. Então o que a gente tem que fazer? É se limpar, peça perdão, procure, sabe, a falar com Ele. Mesmo que você esteja sujo, sabe, peça perdão. Pai, aceite a minha oração, ouça a minha oração. É simples o orar. Nós vemos que muitos não falam com Deus. Precisam, mas não sabem, não conseguem se aproximar dele. Acham complicado. Acham que é difícil falar com Deus. Não, Deus, tem muita gente para ele ouvir. Ele não vai ouvir minha oração. Ei, psiu. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Quem não consegue essa limitação que você está falando é a gente. Mas ele consegue ouvir todos ao mesmo tempo. Ele não chama as estrelas, cada uma pelo seu nome? Ele não sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa? Eita, então peraí, nós não estamos falando de um homem, estamos falando de um Deus. Alguém que pode fazer alguma coisa. E ele simplesmente pede para você orar. Tá entendendo? Nós temos uma oração padrão que é o Pai Nosso. E eu até quero falar dela. Vamos lá? Mateus 6, verso 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Até aqui nenhum problema. Venha o teu reino. Opa, encontramos um. Porque pedimos para o reino dele vir. Se você soubesse o que é o reino de Deus, você nem pedia, porque você não suporta. O reino de Deus é uma coisa que você tem que concordar. É ao contrário daquilo que você deseja no mundo, tá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será mesmo que perdoamos os nossos devedores? Porque queremos ser perdoados. Mas será que nós perdoamos? Lembra daquele homem que era um devedor? Ele devia muito para o seu senhor. Aí ele vai lá e chora, chora, chora. O seu senhor fala, tudo bem, vou perdoar a sua dívida. Você não me deve mais nada. Ele fica contente. Mas quando ele sai para fora, aí ele vê alguém que está devendo ele. Ele acabou de pedir perdão pela dívida que ele tinha. Só que agora lá na rua ele encontrou alguém que devia a ele. O que ele faz? Chama a polícia e manda prender. Peraí, ele pediu misericórdia, mas ele não é misericordioso? Tá entendendo? Agora nessa oração do Pai Nosso, ele fala assim, ó.
e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, essa é a oração padrão, da onde nós temos que saber lidar com Deus, falar com Ele, e concordar com Ele, e aceitar a ordem dele. Amém? Deus abençoe a todos, meus amados irmãos.